Diz assim, ó, Salmo 23, verso 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Muito bem, eu quero convidar você à oração, depois eu trago a reflexão. Vamos orar. Senhor, nós lemos aqui um trecho da Tua palavra, um versículo do Salmo 23, esse salmo que é tão precioso para nós. Muitos sabem de cor, muitos conhecem e gostam dele há muito tempo. E o Senhor continue falando ao nosso coração através dele. Ele tem riquezas infindáveis, ó Deus. Que assim o Senhor possa nos abençoar nessa noite, nos trazendo à mente, ao nosso coração, sobre a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho usado essas as reflexões de quinta-feira para confessar os meus pecados. Deixa eu contar mais um para vocês, compartilhar mais um pecado com vocês. Quando eu era criança, eu invejava muito os meus primos. Os meus tios davam bastante presentes para eles, coisas que os meus pais não podiam me dar. Então, por exemplo, eu me lembro quando lançaram o videogame, né? Então, eu sou da época, quando eu era criança, estava começando a lançar o videogame. E depois de alguns anos que já tinha surgido o videogame, os meus pais me deu um Atari. Quem é dessa época lembra do videogame Atari, né? Já deve ter tido um Atari. Mas, por exemplo, os meus primos já tinham um modelo mais novo que o Atari. Não sei se você se lembra, chamava Dactar. Então eu tinha o Atari e eles tinham o Dactar. E a diferença é que o Dactar, o cartucho de jogos, o cartucho podia ter até 16 jogos. O Atari era um só, cada cartucho um jogo. Mas o Dactar podia ter 16 jogos dentro de um cartucho só. Eu tinha o Atari, eles tinham o Dactar. Eu me lembro que quando meu pai comprou para nós, para mim e para minha irmã, né? O meu irmão ainda não existia. Ele comprou para nós uma piscina de 1.000 litros. Né? Essas piscinas de plástico. Ele comprou uma para a gente de 1.000 litros. Os meus primos já tinham uma de 2.000 litros. Né? E era muito mais gostoso nadar na dos meus primos. Eu me lembro quando eu ganhei a minha primeira bicicleta, era um modelo simples da Caloi. E quem tem lá os seus 40 anos vai se lembrar, os meus primos tinham uma bicicleta que era parecida com aquelas de competição. A gente chamava na época da BMX. Ela era estilo competição. Então essas coisas me deixavam com muita inveja deles. Mas eu queria dizer nessa noite pra gente que inveja não é só coisa de criança. É coisa também de adultos. Basta alguém ter mais que nós, ou ter alguma coisa melhor do que aquela que a gente tem, basta isso para a gente começar a segurar o fardo da inveja. A gente começa a carregar esse fardo da inveja. Se alguém tiver mais quilates, mais cavalos de potência, mais espaço no escritório, mais amizade com o pastor, mais membros na igreja, que nós temos é inveja. A sequência disso é inveja, o resultado disso é inveja. Às vezes uma casa maior ou mais bonita, um carro mais novo, mais amigos e o resultado é inveja. De novo, inveja. A cobiça, ela concentra-se a sua atenção sobre aquele que tem mais. Eu olho para alguém que tem mais do que eu e começo a ter inveja dessa pessoa. Tiago vai dizer para a gente, Tiago capítulo 4, versículo 2, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. O texto diz que a inveja, olha aqui o que Tiago está dizendo para a gente, que a inveja nos leva até a matar, para a gente poder obter aquilo que o outro tem, para a gente poder ter a mesma coisa que eles têm. Eu sei que
A gente pode falar assim, aí é exagero, né? Matar uma outra pessoa por inveja, a gente nunca faria isso. Talvez a gente não mataria com uma arma, mas talvez a gente mataria com a língua, né? Falando mal dessa pessoa. Tá vendo? Aquela pessoa tem, porque no mínimo ela roubou, no mínimo ela fez coisa errada, no mínimo ela não pagou imposto, no mínimo a gente mata a pessoa com a língua. Como que a gente faz para impedir esse sentimento tão destruidor que é a inveja? Como que a gente lida com isso? O Salmo 23, versículo 5, nos oferece uma resposta. Quando ele diz assim, o salmista diz assim, fazendo transbordar o meu cálice. Em vez da gente ficar, o que ele está dizendo para a gente? Que em vez da gente ficar lamentando aquilo que nós não temos, nós deveríamos nos alegrar, nós deveríamos nos regozijar no cálice transbordante que nós possuímos. Um cálice transbordante, um cálice que transborda, é um cálice mais que cheio. A ideia que o salmista está trazendo aqui para a gente, que Davi está trazendo para a gente, é de uma taça de vinho que derrama pelas beiradas. A taça não é grande o suficiente para conter a quantidade. Davi quer nos ensinar que a última coisa que devemos nos preocupar é com não ter o suficiente. Por quê? Porque o nosso cálice transborda de bênçãos. Está transbordando das bênçãos do Senhor. Mas se nós nos concentrarmos naquilo que nós não temos, isso vai fazer a gente ficar com inveja. Se a gente olhar para aquilo que o outro tem e nós não temos, nós ficaremos com inveja. Se a consciência do que nós não temos cria a inveja, o que aconteceria se nós dessemos atenção especial àquilo que nós temos? Aquilo que nós temos em abundância. Com certeza a inveja iria embora. Se a gente parar de olhar o que nós não temos, para a gente começar a se alegrar com aquilo que nós temos, a inveja desaparece da nossa vida. Essa é a verdade. Nós dermos atenção àquilo que nos é abundante, a inveja vai embora. Deixa eu dar dois exemplos de coisas que são abundantes na nossa vida, na minha e na sua. Que a Bíblia diz pra gente que é abundante. Por exemplo, Romanos 5,20 fala sobre graça abundante. Olha aí, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Transbordar é algo que está em excesso. É uma porção extravagante. É mais do que é necessário. É mais do que nós precisamos. E nós temos graça abundante. Onde antigamente abundava o pecado, agora, Paulo está dizendo, agora abunda a graça. A graça agora é transbordante. Será que nós ficaríamos preocupados com a possibilidade de o cálice da graça ficar vazio? Será que nós ficaríamos temerosos com medo de a misericórdia divina esgotar-se? Ou então que os nossos erros sejam grandes demais para a graça de Deus? Não! Por quê? Porque a graça transborda. Nós temos graça mais do que necessário. A graça que o Senhor tem dado sobre a nossa vida é mais do que suficiente. Ela nunca acaba. É por isso que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus renova-se a cada manhã. Ou seja, a gente abusa da misericórdia dele hoje, né? A gente chega ao limite, mas aí a gente dorme, a hora que a gente acorda, aquela misericórdia se renovou, né? Ela está cheia novamente. Então é isso que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo talvez tivesse esse temor, né? Da graça acabar, porque antes de ser Paulo, ele era Saulo. E ele era o Saulo que perseguia a igreja, ele era o Saulo que colocava cristãos na igreja, na prisão, ele era o Saulo que consentia com a morte dos cristãos. Contudo, olha o que ele diz em 1 Timóteo 1,14. Ele fala assim, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então percebam,
Deus não é avarento com a sua graça, ele não retém graça. Ele não fala assim, eu vou dar apenas um pouco da minha graça para vocês. Não, ele é liberal, ele dá em abundância. A nossa taça pode estar baixa de dinheiro, a nossa taça pode estar quase seca de saúde, a nossa taça pode ter uma única gota de influência, mas ela está transbordando de graça. É uma graça abundante. O salmista diz, fazendo transbordar o meu cálice. Então nós temos graça abundante. Se nós pararmos de olhar para aquilo que nós não temos e começar a olhar para essa graça abundante, infinita que nós temos, nós deixaremos de ter inveja. A segunda coisa que nós temos em abundância é esperança. Olha o que Paulo diz em Romanos 15. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus dá também, da mesma maneira que dá graça abundante, ele dá também esperança abundante. Porque se preocupar se nós somos mais gordos, se nós somos mais fracos, se nós somos mais escuros, se nós temos menos diploma. O que importa é que nós temos lugar na mesa de Deus e Ele está enchendo a nossa taça até transbordar. E quando a gente pensa de graça, a gente está pensando, olhando para trás. Eu preciso de graça para perdoar os meus pecados, para aquilo que eu já fiz. Eu preciso de misericórdia para que Deus apague aquilo que eu fiz, para que Ele perdoe, para que Ele releve, para que Ele encubra a minha transgressão. Mas quando a gente fala de esperança, a gente está pensando no futuro, a gente está olhando para frente. Então nós temos da parte de Deus uma graça, uma misericórdia que nos serve para todo o nosso passado. E nós temos uma esperança que serve para todo o nosso futuro. Ou seja, nós estamos cercados da abundância de Deus. Nós estamos cercados das bênçãos de Deus, de graça abundante, de esperança abundante. A taça transbordante era um forte símbolo nos dias de Davi. No Antigo Oriente, os anfitriões, eles usavam a taça para enviar uma mensagem ao hóspede. Enquanto o copo permanecesse cheio, o hóspede sabia que ele era bem-vindo, que a sua companhia estava sendo apreciada. Mas quando o copo ficava vazio, quando o anfitrião não mais enchia o seu copo, sugeria ao hóspede que era a hora de ir embora. Você não é mais bem-vindo, já está tarde, eu não quero mais a sua presença aqui, está na hora de você partir. O nosso cálice está transbordando de graça e de esperança. Parece que a nossa presença junto do Pai está sendo apreciada. Está sendo apreciada. E isso deveria fazer o nosso coração transbordar de gratidão e não se corroer de inveja. Deveria fazer a gente, a cada dia, pela manhã, pela tarde, pela noite, agradecer a Deus essas bênçãos, do que reclamar a Deus aquilo que nós ainda não temos. Eu quero encerrar minha palavra, minha reflexão nessa noite, dizendo que eu não tenho mais inveja dos meus primos. Não tenho mais. Hoje, quando eu vejo que eu não tive as coisas que eu queria quando criança, era porque meus pais estavam cuidando de coisas mais importantes do que brinquedos. E eu e a minha irmã aprendemos a ser felizes com o pouco que nós tínhamos. A quem nós podemos invejar? Quem tem mais do que nós? Em vez de querer o que os outros têm, nós deveríamos perguntar se eles possuem o que nós possuímos. É isso que nós deveríamos perguntar. Eles têm aquilo que nós temos? Eles têm graça abundante e esperança abundante? Eles têm a abundância da presença do Espírito na vida deles? Porque se eles não têm isso, quem tem que ter inveja são eles, não nós. É assim que nós devemos pensar. É assim que nós devemos olhar para a nossa vida.
quando estivermos na presença de Deus, nós não iremos lastimar o que Ele não nos deu, porque nós estaremos admirando tudo aquilo que Ele derramou de maneira abundante na nossa vida. Pense nisso. Quando a gente chegar na presença de Deus, nós não iremos lamentar aquilo que nós não tivemos. Nós iremos agradecer as coisas abundantes que o Senhor nos deu. Amém, meus irmãos? O Senhor possa falar ao teu coração, tirar da sua vida todo tipo de inveja. Ela não deve fazer parte do povo de Deus. Por quê? Porque aqueles que são filhos de Deus têm tantas coisas em abundância que não precisa ficar tendo inveja de absolutamente nada.